Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 130, nosotros vamos a ver como descrever a personas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como descrever pessoas. A gente já viu alguma coisa sobre isso, a gente já viu alguns adjetivos. Hoje vamos ver mais, né? Vamos aprofundar isso. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre rasgos físicos, né? Que são características físicas, né? Aspectos físicos. Então, descrever aspectos físicos de uma pessoa. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, vou colocar aqui várias frases e a gente vai ver nessas frases a presença desses adjetivos que servem para descrever aspectos físicos de uma pessoa. Então, por exemplo, Luis es un hombre grande, es alto y fuerte. Então, já temos a primeira frase aqui, ó. Luis é um homem grande. Então nós temos a palavra grande para indicar uma pessoa alta, é igual ao português. Ele não tem uma forma para cada gênero, então é grande para masculino, grande para feminino. Es alto y fuerte. Então é alto e forte. Então, e nós temos alto, que indica especificamente a altura. Então nós temos alto masculino, alta feminino. Então alto vai variar nos dois gêneros. E fuerte, fuerte, forte. Fuerte não vai variar. Fuerte para masculino, fuerte para feminino. Então nós temos aqui a palavra grande, indica grande. Mas nesse caso grande é no sentido tanto da altura como da largura. Uma pessoa alta, né, e corpulenta, né, a pessoa forte, a gente pode chamar de grande. Alto diz respeito somente à altura. Uma pessoa pode ser alta, mas ser bem magrinha, tá? Não tem aquele aspecto corpulento. E fuerte diz respeito a uma pessoa forte. Não é gorda, é forte. Continuando. María, sin embargo, es más bien pequeña. Es baja y delgada. Então agora falando da Maria. Então Maria, sin embargo, no entanto, porém, né, tem sentido adversativo. Então a Maria, no entanto, é mais bem pequena. A gente tem essa forma más bien, né, esse bien advérbio, bem, esse más, um outro advérbio, dando uma ideia de intensidade para bien. Essa estrutura em português ela não é muito comum, né, mais bem. A gente não costuma falar desse jeito, mas em espanhol pode. Más bien alguma coisa. Então, más bien pequeña. Então, pequena é pequena. Tem a forma no feminino, assim, com o A. E tem a forma no masculino, pequeño. Es baja e delgada. Então, baja é baixa. Tem a forma também feminino, baja, masculino, bajo. Bajo também pode ser, e aí tem que tomar cuidado, bajo também pode ser um advérbio de lugar, quer dizer, embaixo de, né, ou sob alguma coisa. El gato está bajo la mesa. Então, o gato está embaixo da mesa. Isso também é possível, então tem que ter cuidado. Bajo pode ser tanto um adjetivo como um advérbio de lugar. E delgada. Delgada, magra. Tem essa ideia de magro, de fino, né? Como a gente está descrevendo o aspecto físico, a palavra que mais se encaixa é magro. Também tem a forma no feminino, delgada, e masculino, delgado. Seguindo então, próxima frase, ó. Eugenia está um pouco rolliça. Se encontra gorda. Eugênia está um pouco rolliça. Roliça, né? A gente tem essa palavra em português, roliça. Tem a forma do feminino, roliça, masculino, roliço, para indicar que a pessoa está um pouco acima do peso. Depois ele complementa, ó, se encontra gorda. Tá? A gente tem a palavra gorda, é igual ao português, mas tem que tomar cuidado, porque é uma palavra bem forte, então não se usa assim uma pessoa que você não conhece, não tem intimidade, né? É uma palavra rude. Mas como a gente está aprendendo a descrever os aspectos físicos, né, essas palavras elas acabam aparecendo, mas tem que ter muito cuidado. Outra coisa
Para descrever, a gente também pode usar esse verbo encontrar-se, se encontra, para indicar o aspecto físico. Então a pessoa se encontra, mais um adjetivo. Também pode ser feito em espanhol. Seguindo então, ó, ha engordado 4 quilos e quiere perderlos para adelgazar. Então aqui, ó, ela engordou 4 quilos e quer perdê-los para adelgazar. Então nós temos o adjetivo delgado ou delgada, magro, magra. E nós temos o verbo adelgazar, que é emagrecer. Então a Eugênia engordou 4 quilos. Então aqui essa forma verbal, pretérito perfeito, tá? Porque é uma ação que aconteceu no passado, mas que tem uma consequência no presente. Então esses verbos que indicam que aconteceram no passado, mas que indicam alguma consequência no presente, como o verbo engordar, emagrecer, eles normalmente aparecem no pretérito perfeito. Então, por exemplo, se eu falo eu engordei, e hoje em dia eu continuo gordo, ou seja, sofrendo as consequências daquela ação que aconteceu no passado, então eu falo yo he engordado. Em português é tudo eu engordei, porque a gente não tem essa estrutura do pretérito perfeito do espanhol. E a mesma coisa serve, por exemplo, para o verbo adelgazar, né? Se eu emagreci e hoje eu continuo magro, ou seja, com as consequências dessa ação do passado, eu falo yo he adelgazado. Então a Eugênia engordou 4 quilos e quiere perder-los. Esse los aqui se refere a os 4 quilos. Lembrando que esse pronome de complemento, objeto direto, qualquer pronome de complemento, né? Normalmente ele vem na frente do verbo, ele só vem depois do verbo em situações bem específicas, ou no imperativo afirmativo, ou no infinitivo, em algumas situações do gerúndio também. Fora isso, ele vem na frente do verbo. Então, nesse caso, como o verbo está no infinitivo, perder, o pronome de complemento vai depois do verbo, tá? E ele vai junto com o verbo, colado com o verbo. Eles formam uma palavra só, perder-los. Para adelgazar, para emagrecer. Por isso, hace régimen. No come dulces ni chocolate. Por isso, faz regime. Régimen. Regime. No come dulces, não come doces, ni chocolate, nem chocolate. Esse ni aqui indica nem. Não faz alguma coisa, nem outra coisa. Então a gente pode usar essa estrutura no alguma coisa, ni outra coisa. Seguindo então, outra frase, ó. Miguel se parece fisicamente a su padre. Então, Miguel se parece fisicamente. Tem que prestar atenção na regência desse verbo parecer. Em português a gente fala se parece com alguém. Em espanhol é se parece a alguém, tá? Então, Miguel se parece a su padre. Es un hombre guapo y atractivo. Então, é um homem guapo, bonito. Eles têm também a palavra bonito em espanhol. E ela pode até ser usada com pessoas, mas ela é normalmente mais usada com coisas, lugares. Para pessoas é mais comum usar a palavra guapo. Tem guapo masculino, guapa feminino. Então é um homem bonito e atrativo, né? Atraente. Prestar atenção que em português nós temos as duas formas, atrativo e atraente. São usados para situações diferentes. Em espanhol só vai ter uma, atrativo. Então vai servir para lugares, para objetos, quando atrai, né? Tem esse poder de atrair. E também serve para pessoas, aí nesse sentido de atraente. É quando desperta alguma atração. Seguindo, então, aunque algunos dicen que no es guapa, Matilde es una mujer bella de una gran hermosura. Aunque é uma conjunção, quer dizer, ainda que ou embora, indica uma concessão. Então, embora alguns dizem que não é bonita, Matilde es una mujer bella, né? É uma mulher bela. Então nós temos aqui o adjetivo bello,
bella, né? Belo, bela. De una gran hermosura. De uma grande beleza. Hermosura também tem sentido de beleza. Nesse caso é um substantivo. E pode gerar os adjetivos hermoso, né? E no feminino, hermosa. Bonito, bonita. Quase tem o mesmo sentido de guapo, né? Só que o guapo ele tem mais um sentido de atração física, então é algo como um sexy, né? Bonito no sentido de atração física, mas e hermoso sentido de beleza, né? Bonito de beleza, não necessariamente implica uma atração física. E o substantivo que gera esse adjetivo está aqui, hermosura, beleza. E seguindo, Petra, sin embargo, es bastante fea e desgarbada. Então, Petra, no entanto, esse no entanto é porque antes ela falando da Matilda, que era uma mulher bela, mas a Petra, no entanto, es bastante fea, então é bastante feia. Então, a gente tem o adjetivo feio, feio, feia, feia. Também tem que ter cuidado porque é uma palavra rude, né? Você chamar alguém de feio, de feia. Mas, só para saber, existe. Então, feio, feia. Então, é bastante feia. E desgarbada. Desgarbada é, literalmente, sem garbo. Sem garbo. A gente tinha essa palavra garbo em português, a palavra mais antiga, que significa graça, elegância. Né? Então, a pessoa desgarbada é uma pessoa sem garbo. É uma pessoa sem graça, sem elegância. Uma pessoa meio desengonçada. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre la talla ou altura. Né? Que é a altura. Falar um pouco da altura. Como descrever em termos de altura. A gente pode perguntar a altura de uma pessoa dessa maneira. Ó, quanto mides? Mides, verbo medir. É um verbo medir. Então, quanto medes, né? Quanto você mede. Aí você responde, mido. Lembra da conjugação do verbo medir? Ele era um daqueles verbos em que a vogal E da raiz se transformava numa vogal I. Verbo medir, no presente é yo mido. Começo. Tu mides. Tu medes. Tá? Mido 1,80 m de altura. Então você fala a medida de altura dessa maneira. 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m, 1,75 m. Né? É sempre assim. Então vou ter aqui mais 2 textinhos para a gente analisar. Então, Antônio é muito alto. Então, Antônio é muito alto. Mide 1,90 m. Então, mede 1,90 m. A gente pode escrever a altura dessa maneira, botando a altura, né, o número da altura e depois metros. Tá? Na hora de falar, a gente fala 1,90 m. Pero no es muy corpulento, mas não é muito corpulento. Es más bien delgado, é mais magro, né, bem magro. Javier, aunque es bajo e solo mide 1,60 m de altura. Então, Javier, ainda que ou embora seja baixo e só mede 1,60 m de altura, es bastante corpulento, é bastante corpulento, é bastante forte. Tiene las espaldas muy anchas. Ele tem as costas, as espaldas são as costas, muito largas. Ancho quer dizer largo. Tá? Inclusive isso pode gerar uma confusão, porque nós temos a palavra em espanhol largo. Tá? Só que largo não quer dizer largo. Largo quer dizer comprido. Tá? Se refere ao comprimento. Então, algo largo é algo comprido. Quando a gente quer falar de algo largo, a gente usa a palavra ancho. Né? Uma coisa larga. Então, ele tem as costas largas. Para terminar, vamos falar um pouquinho sobre la edad. Né? A idade. Vamos lá. Mis padres son ya personas mayores. Então, meus padres já são
A gente usa muito persona maior para indicar idoso, então meus pais já são idosos. Mi madre tiene 75 años. Então minha mãe tem 75 anos. Pero aparenta menos. Mas aparenta menos. Tiene un aspecto muy joven para sua idade. Ela tem, que aspecto, no sentido de aparência, tem uma aparência muito jovem para sua idade. Tranquilo, né? Mi padre tiene la misma edad que mi madre. Então, meu pai tem a mesma idade que a minha mãe. Pero está bastante avejentado. Mas está bastante envelhecido. Tá? Avejentado. Aparenta mais anos de los que tiene. Então, o pai dele aparenta mais anos dos que tem, né? Parece mais viejo de lo que es em realidade. Então, ele parece mais velho do que ele é em realidade, né? Realmente. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.